Meu Deus do céu. Precisa voltar essas aulas logo, gente. Eu tô muito viado, eu tô me emocionando com beija-flor. Vamos compartilhar nossa tela. Ah, vai ter a vacina, pô. Vai ter a vacina logo, logo aí. E nós vamos ficar super bem. Cadê? Aqui, filosofia, né? Então, hoje nós começamos em filosofia uma outra etapa, né? Então, nós já passamos aí em filosofia nesse caderno por várias etapas diferentes, né? Então, no primeiro semestre, nós tivemos aquelas 12 aulas sobre assuntos filosóficos, né? Filosofia do conhecimento, estética, política e tal. Depois, nós tivemos a unidade 1 do caderno complementar, né? No segundo semestre. No caderno 2, né? No caderno complementar, nós tivemos, primeiro, temas atuais de filosofia, bioética, aquelas coisas. Aí tivemos os grandes autores, alguns grandes autores, naturalmente, né? Tivemos o Platão com Fedro, a Ética Nicômaco com Aristóteles, tivemos o Descartes com as meditações, Karl Marx em filosofia também, aquele outro recente, Rousseau com discurso sobre a origem, né, da desigualdade entre os homens, Nietzsche com a mentira e a verdade no sentido extra-moral. Tá? Agora nós vamos passar para a resolução de exercícios do Enem que envolvem filosofia, alguns deles pelo menos. Está presente aí na aula 11 e 12. Então, não é ainda o caderno complementar de. Não é o caderno de revisão, perdão. Não é o caderno de revisão, que também tem exercícios de filosofia. Só vamos ter que depois cotejar a questão envolvendo. Cotejar, né, comparar, para não ter exercício repetido. Porque tem lá exercícios do Enem que provavelmente vão ser resolvidos aqui também. Aí, quando chegar lá, a gente pula eles. Bom, para começar, para Platão, o que havia de verdadeiro. Tá. Vamos começar a lembrar de coisas importantes. Primeira coisa, Parmênides de Eleia. Vocês se lembram dele? Ele era um pré-socrático. Tudo é água. Tudo é água. Parmênides de Eleia. O Platão não é pré-socrático. Platão foi discípulo de Sócrates, né? E aí vamos ver o que o Platão achava de verdadeiro em Parmênides. Era que o objeto do conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Sempre Platão falando sobre a razão, o que faria com que ele fosse violentamente criticado por Nietzsche. Platão, Sócrates e Aristóteles, e fazendo com que o Nietzsche se voltasse para os pré-socráticos, o que ele chamava de o homem antigo, né? Era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo na minha mente e aquilo que existe de fato, o mundo das ideias e o mundo das coisas, platônico, tá? Só para relembrar essa etapa da história platônica, só para relembrar essa ideia, vamos procurar fazer o seguinte: ó, tem uma ideia platônica que eu gostaria que vocês sempre se lembrassem, essa dualidade, né? Então, existe um mundo das ideias, e esse mundo das ideias tem, por assim dizer, uma correspondência pobre, pobre, aqui no mundo sensível, no mundo das coisas. Então, nós temos o mundo das ideias, onde estão presentes as coisas em si. E temos, entre nós aqui, o mundo das coisas, da representação das ideias. Como representação é sempre imperfeita, né? Sempre uma representação imperfeita.
Quem vai fazer essa mediação, quem vai garantir que o homem possa acessar o mundo das ideias, é a razão. Razão. É a razão. Quem vai mediar o mundo das ideias e o mundo das coisas é a razão. Então, através da razão é que o homem acessa o mundo das ideias, que é eminentemente racional, tá? Essencial. Enquanto que o mundo das coisas é um mundo ilusório. É o mundo das sensações. Vamos avançar então na nossa análise, só lembrando um pouquinho de Platão, né? É preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro, que é esse aqui, que está no mundo das ideias, em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O que significa isso? Que lentamente, através do uso constante da razão, como diria Aristóteles, o hábito, você vai vendo as coisas como elas são em essência, e não apenas em aparência. Tá bom? O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, Platão se situa, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Então, Platão vê de forma negativa Parmênides com relação à questão das coisas, mas sim positivamente em relação ao objeto que é a ideia. Ó, ele afirma que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não, porque a sensação está ligada ao mundo das coisas, que são perecíveis, que são mutáveis, e não gera conhecimento, porque conhecimento é verdade, e somente no mundo das ideias é que estão os elementos verdadeiros, né? Aqueles elementos que podem te revelar de fato como é o universo, como ele funciona. Por isso, alternativa B. Segunda questão, falar sobre Bacon. Ó, vocês conhecem bem o Bacon, né? Roger Bacon, que era um franciscano. Então, ele era católico, no tempo que a Inglaterra ainda era católica, de fato, né? O Bacon é um daqueles caras que acredita que só existem as coisas concretas, né? Só existem as coisas que nós podemos sentir, perceber, o que é curioso para um franciscano, para alguém que pertence à igreja, cuja matéria essencial é o metafísico. Roger Bacon foi condenado entre 1277 e 1279, então lá no século XIII ainda, na Idade Média, não era fácil pensar o que ele pensava, ainda mais sendo da igreja, né? Por dirigir ataques aos teólogos, por uma crença na alquimia, na astrologia e no método experimental, que é um método que contraria o aristotelismo, né? Embora ele fosse o introdutor das ideias aristotélicas, ele era criticado, ele criticava, desculpe, Aristóteles por se concentrar apenas no método teórico e não no método experimental. Por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles. Em 1260, o Bacon escreveu, agora aqui é o Bacon falando, né? Pode ser que se fabriquem máquinas, graças às quais os maiores navios dirigidos por um único homem se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores. Olha o que ele está prevendo no século XIII, que iria acontecer no século XVIII. Que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível, sem ajuda de animais. Né? Sem a ajuda de animais, que é o que acontece fácil, né? Aqui ele já está prevendo o século XIX. Que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem bata o ar com as asas de um pássaro. Máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Já pensou, rapaz, no século XIII o cara falar essas coisas que aconteceram no século XVIII, XIX e XX? Bom,
Considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias de Bacon, aqui, inseriram-se num movimento que convergiria mais tarde para o Renascimento, depois para a Revolução Industrial, primeira, segunda e terceira, ao contemplarem a possibilidade de o ser humano controlar a natureza por meio de invenções. Aqui, no século XIII, isso era bruxaria, para a mentalidade da época, né? O que nós tínhamos aqui era bruxaria. Ó, opunha-se ao desencadeamento da Revolução Industrial. Não, ele prevê a Revolução Industrial, sem saber dar nome às coisas, né? Sem saber dar nome, tá? Plenamente, inseria-se plenamente no espírito da Idade Média. O próprio texto já nega isso, né, pessoal? Quando fala que ele foi perseguido e tal. Estavam em atraso com relação ao tempo. Não, estavam adiantadas em relação ao tempo. Eram fundamentalmente voltadas para o passado, eram voltadas para o futuro. Depois, questão número 3, falando sobre o Descartes. Veja, nós estamos falando só sobre teoria do conhecimento, né? É o caráter radical. O que é radical? Radical é ligado à raiz, né? À base, ao fundamento daquilo que se está discutindo, tá? Olha aqui. Do que se procura, que exige a radicalização do processo de busca. Como que eu quero ser radical no meu objeto, naquilo que eu estou procurando, se eu não radicalizo a forma de buscá-lo? Compreendem? Eu tenho que ir além do lugar comum, eu tenho que radicalizar o próprio processo. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, a certeza terá sido de alguma forma gerada pela dúvida. Se eu sou só dúvida e aparecer alguma certeza, essa dúvida surge da certeza, né? Então, é aquilo que o Descartes chamava, vamos lembrar, vamos sempre lembrar do princípio da dúvida metódica, a dúvida como método, duvidar de tudo. Porque tudo que existe pode ser apenas o quê, pessoal? Pode ser apenas uma ilusão dos sentidos. Ok? Uma ilusão dos sentidos. O que não é ilusão dos sentidos? A razão. Porque, como nós vimos lá no Platão, razão não é sentidos, né? A razão ela não se submete aí aos sentidos, ela é diferente dos sentidos. Portanto, o racionalismo cartesiano nos diz que penso, diabo, penso, logo existo. Existo. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum, nas palavras do próprio Descartes. Bem, vamos voltar aqui, senão eu não enxergo. A partir daí, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Então, é o que sobrar. O que sobrar das dúvidas é certeza. Por isso, duvide de tudo. Você só não pode duvidar da sua própria existência, porque a sua existência é consciência, é razão. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem um caráter positivo, porque permite que você tenha certeza de alguma coisa, mesmo que seja apenas a certeza da sua própria existência, que vai gerar a famosa, ligada ali, né? Solidão cartesiana. Você não tem certeza da existência de mais ninguém, só da sua própria existência. É a solidão cartesiana, que já é uma coisa boa, pelo menos você sabe que você existe. Todo o resto pode ser uma ilusão dos sentidos, mas a sua existência, né, da sua existência, você tem certeza. Tá? Bem, vamos para adiante.
Questão número 4. Immanuel Kant. E esse é danado, hein? Esse é danado. Immanuel Kant é o cara que vai procurar fazer a superação daqueles dois elementos que não se davam muito bem. De um lado, o racionalismo cartesiano, e de outro lado, o empirismo, que diz que tudo surge a partir das ideias. Lembrando que o racionalismo cartesiano envolve uma noção que nos é muito cara, né? Ou seja, as coisas já existiam antes. Você já nasce com algumas ideias adventícias. Aquelas ideias, não, adventícias são as que você adquire, desculpa. As ideias inatas. São ideias que você tem já ao nascer. E aí você vai adquirindo com o passar do... Ah, meu Deus do céu. Com o passar do tempo, você vai adquirindo as ideias adventícias. Tá? Já no empirismo, você, quando nasce, não sabe nada. Você é uma tábula rasa, uma lousa em branco. E é a experiência sensível que vai fazer aí com que você adquira conhecimento. Então, para o racionalismo cartesiano, onde se situa o conhecimento? O conhecimento vai se situar, evidentemente, no sujeito que conhece. Porque pode ser que nada mais exista, lembra? Já para o empirismo, o conhecimento vai se localizar no objeto que quer ser conhecido, tá? Que deve ser conhecido, que se quer conhecer. Então, a partir dessa dicotomia, nós chegamos numa paralisia da teoria do conhecimento. O conhecimento impossível. Não é? O conhecimento torna-se impossível. Quem tenta resolver essa trava dada pelo ceticismo, o próprio Bacon, por exemplo, impossível conhecer, se fosse possível conhecer, seria impossível comunicar, se fosse possível comunicar, ninguém entenderia. Tá? Então, nós temos uma paralisia aí da possibilidade do conhecimento. Paralisia, possibilidade de conhecimento. O que é, além de aterrorizante, impossível. Possível. Portanto, vem o Kant e tenta juntar o racionalismo e o empirismo. Tá? O Immanuel Kant é o cara que vai superar, Immanuel Kant vai superar essa ideia de essa ideia de que de que é o sujeito ou o objeto que detém o conhecimento. O que nós temos, segundo Kant, é uma relação entre sujeito e objeto. É impossível conhecer aquilo que não existe e é impossível para o objeto ser conhecido sem que alguém o conheça. Tá? Então aí vem o Kant para nos falar sobre essa junção entre sujeito e objeto que é feita pela consciência. É uma relação, né? Vamos lá, vamos ler o texto agora. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Você gosta de acreditar em coisas não racionais. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do entendimento sem que outra pessoa te oriente. Você não é autônomo. O homem é o próprio culpado por essa falta de autonomia, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem. Você tem que querer se libertar. Como dizia Kant, que é uma expressão que eu gosto muito dele, muito, muito. Essa aqui, ó. Sapere aude. Ousar saber. Ousar saber. Você tem que querer saber. Você tem que desejar ardentemente saber alguma coisa.
e não ficar só esperando que te orientem, que te digam o que é certo, o que não é. Não se fica nessa menoridade do conhecimento, né? Vamos lá. Servir-se de si mesmo sem direção de outra pessoa. Tem coragem de fazer o uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento, sapere aude. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou da condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Tá? E o Kant, então, propõe que você ouse saber. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, Aufklärung, né? Fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Lembrando que o conceito de Aufklärung, de esclarecimento, é do século XVIII, tá, pessoal? É do século XVIII, que é a época do iluminismo, né? Está aqui, a reivindicação da autonomia racional como expressão da sua maioridade intelectual. Você tem que ser o seu próprio líder. Tudo bem que você leia o Kant, que você leia Marx, que você leia todo mundo, que você assista às aulas, etc, etc. Mas no final, você tem que compor a sua própria estratégia de conhecimento. Quinta questão, mais uma do Immanuel Kant. Até hoje, admitia-se que o nosso conhecimento se deveria regular pelos objetos, aquela história que eu estava falando, que é a questão da experiência, né? Porém, todas as tentativas para descobrir conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, mais uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo, que os objetos se regulam pelo nosso conhecimento. Se você não conhece um objeto, o seu conhecimento, você é apresentado pela primeira vez a um objeto, o seu conhecimento vai tentar, o seu ser, a partir das coisas que você conhece, vai tentar explicar aquilo, vai tentar encontrar uma função, vai tentar encontrar uma explicação para aquilo. O trecho em questão é o que ficou conhecido como a Revolução Copernicana na filosofia. Vocês se lembram que Copérnico foi o cara que nos disse que a Terra não era o centro do universo, né? Nicolau Copérnico, o cara que pegou as estrelas e mapeou as estrelas, tá? Bem, nele confrontam-se duas posições filosóficas, duas. Muito bem. É aquela história que eu acabei de falar, né? As duas naturezas do conhecimento. O conhecimento está no ser que conhece ou no objeto que é conhecido? Essa é a pergunta fundamental que o Immanuel Kant vai responder, tá? E aí ele nos diz que há uma relação entre os dois. Essas são, então, as questões de filosofia iniciais aí do bloco 1, né? Semana que vem nós continuamos indo para o bloco 2. Indo para o bloco 2. Espera aí que agora eu vou abrir sociologia, tá? Se vocês puderem ir pegando aí o caderninho de sociologia de vocês, nós já vamos para ele. Cadê? Aqui. Sociologia. Também tem pouquinhas questões, né? O segundo bloco de sociologia trata sobre sociedade e cultura, caderno complementar, página número 29. Por favor, se vocês puderem acessar a página 29 do caderno de sociologia, será ótimo. Vamos lembrar o ano de 1968. 1968 foi um ano fundamental para a história da humanidade. Foi o ano em que os estudantes parisienses tomaram as universidades, foi o ano que nós tivemos o auge da participação norte-americana na Guerra do Vietnã e o início da campanha pelo fim da Guerra do Vietnã. Foi o ano
em que nós tivemos o início, o auge também, né, a consolidação do movimento hippie, com a realização lá do Festival de Woodstock. Tá? Então, nós temos toda essa situação aí acontecendo. Vamos lá. O ano de 68 ficou conhecido pela efervescência social, tal como se pode comprovar pelo seguinte trecho retirado de textos sobre propostas preliminares para uma revolução cultural. É preciso discutir em todos os lugares e com todos. Então, aqui você já está deslocando a questão da participação política para a base da pirâmide social, para a periferia, né, do establishment. O dever de ser responsável e pensar politicamente diz respeito a todos. Não é privilégio de uma minoria de iniciados, como se achava, ou ainda se acha, né, que o político é aquele cara que vai resolver todos os problemas sozinhos, que ele é o grande líder iluminado. Não devemos nos surpreender com o caos das ideias. Aliás, nós devemos nos surpreender com uma ideia só. Ah, não, essa aqui é a única ideia verdadeira. Isso é que está errado. O caos, o diálogo, a dialética, o convívio com o contrário é fundamental. O seu candidato não ganhou, o meu não ganhou. Nenhum dos candidatos que eu apoiei. Mas dane-se. Pelo menos eu defendi esses candidatos, eu fiz o que eu achava certo, e agora vou torcer para quem entrar viver melhor. Tapar o buraco aqui do bairro, melhorar a iluminação pública, enfim. Não adianta. Tá? Você tem que conviver. O Brasil está numa fase em que nós não convivemos com o diferente, né? Está muito ruim. Não devemos nos surpreender com o caos das ideias, pois essa é a condição para que surjam novas ideias. Lembra da dialética? Dialética, tese, antítese, síntese, né? São novas ideias que vão surgindo. Os pais do regime, os pais do regime político, devem compreender que autonomia não é uma palavra vã. Ela supõe a partilha do poder, a mudança da natureza do poder. Que ninguém tente rotular o movimento atual. Ele não tem etiquetas e não precisa delas. Se bem que quando eu digo que o movimento não tem etiquetas, eu já estou etiquetando ele, né? Tá? Eu sou o movimento sem etiquetas, não tentem me etiquetar. Mas tudo bem. Então, o Jornal da Comuna Estudantil, texto do documento de 1969. Tarará. Os movimentos sociais que marcaram o ano de 1968, vamos lembrar também os Panteras Negras, né? Lutando lá pelo reconhecimento de que vidas negras importam. Os dois caras que, na entrega da medalha, lá na Olimpíada da Cidade do México, ficaram descalços no pódio, os dois atletas americanos, e ergueram a mão com o punho fechado, usando uma luva, como se fosse, né, que era o cumprimento dos Panteras Negras. Vamos lembrar do surgimento da causa ecológica, do surgimento das causas ligadas aos direitos femininos, à revolução sexual. Tá? Então, muitas das pautas que nós temos hoje, o movimento LGBTQIA+, acho que é isso, enfim, que todos esses movimentos, aliás, saudados por Joe Biden, né, que ganhou a eleição lá nos Estados Unidos, e no discurso dele agradeceu a esses grupos. Então, pela primeira vez num discurso presidencial lá nos Estados Unidos, no centro do império, nós tivemos o reconhecimento da importância política desses grupos. Tá? As grandes manifestações dos grupos negros, né, afro-americanos contra a violência policial, que acabaram, inclusive, ajudando a mostrar o lado violento de Donald Trump com a chamada das forças de segurança lá dos Estados Unidos, da Guarda Nacional, tá? E tudo isso colaborou para a vitória do Biden. Bem, os movimentos sociais de 68, o pacifismo, né, inspiraram futuras manifestações. Olha lá, o ambientalismo,
a promoção da igualdade de gêneros e a defesa dos direitos das minorias. Democracia não é o regime da maioria, pessoal. Democracia é o regime da maioria, temperado com instituições e direitos específicos de minorias. Isso é democracia. Questão número 8, que nós estamos vendo aí. Os meios de comunicação funcionam como um elo. Isso aqui é importantíssimo, tá? Ó, meio de comunicação é apenas uma ferramenta, não é um fim em si mesmo. Nós não temos nem que ser tecnofóbicos, a minha geração particularmente, e as que ainda estão, né, vivas antes de mim, nós temos aqui a tendência da tecnofobia, né, o medo da tecnologia, achar que a tecnologia só vai atrapalhar. E temos, por outro lado, a tecnolatria. Tecnolatria, tá? Tecnolatria, que é idolatrar a tecnologia, achar que a tecnologia vai resolver tudo, que a tecnologia é um fim em si mesmo, que é só dar o poder para o Bill Gates, que ele resolve tudo. Não, tá? Isso que nós estamos falando é importante. A tecnologia, ela é uma ferramenta. Tecné, é fazer, saber fazer, tá? Então, é preciso entender a tecnologia como ferramenta e não como um fim em si mesmo. Vamos lembrar aquele célebre ditado chinês, lembra que eu sempre cito? Quando um sábio aponta para a estrela, o tolo, ao invés de olhar para a estrela, aponta para o dedo do sábio. Não é assim. O dedo do sábio é apenas uma ferramenta para mostrar o objetivo. Tá? Nas últimas décadas, acompanhamos a inserção de um novo meio de comunicação que supera os já existentes, visto que pode contribuir para a democratização da vida social e política da sociedade, e pode difundir fake news pra caramba também, né? À medida que possibilita a instituição de mecanismos eletrônicos para efetiva participação, o celular, e disseminação de informações. Essa aulinha que nós estamos tendo agora constitui o exemplo mais expressivo desse novo equipamento. Olha que interessante. Fibra ótica, TV digital, telefonia móvel e portabilidade eletrônica, telefônica são possíveis graças ao conceito de internet. Então, de todos eles, o mais importante aqui é a internet, né? Porque a internet é que é o conceito. Esse conceito é muito evidente, né, pessoal? O conceito é evidente. É aquele lá em que você tem a energia igual à matéria. O que era o problema? O problema era você conseguir fazer com que isso circulasse na velocidade que você precisava. E aí, graças à fibra ótica, graças a essas outras coisas todas, é que você conseguiu fazer com que a informação seja trocada a grande velocidade, a velocidade da luz. E aí, aquilo que antes era apenas energia, se transforma em matéria. Tá? E eu vou mais longe. Graças a isso, por exemplo, é que nós temos um novo tipo de mercadoria, que é chamada por alguns de mercadoria imaterial. Então você foi lá no contexto do Albert Einstein e conseguiu, através dele, desenvolver uma aplicação prática chamada internet, que transforma energia em matéria, energia em informação, energia em mercadoria. Você não precisa mais comprar o disco, o CD para ter acesso à música. Você não precisa comprar o DVD, a fita, para ter acesso ao filme. Você não precisa nem se matricular na escola para ter acesso à aula. Tá? Basta que você tenha o meio, a ferramenta para fazer isso. Isso tudo é mercadoria, né? São novos tempos, uma nova acumulação que está acontecendo aí. Os textos referem-se à integração do índio à civilização brasileira. Vamos lá. Marcos Terena, né, escreveu isso aqui, é um índio. Mais uma vez,
Nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento que separa e que tenta nos eliminar cultural, social e fisicamente. A justificativa é que somos apenas 250 mil pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus, esse prejuízo. É preciso congelar essas ideias colonizadoras, porque elas são irreais, hipócritas e genocidas. Nós, índios, queremos falar, mas queremos ser escutados na nossa língua, nos nossos costumes. É o que hoje em dia as pessoas chamam de lugar de fala, né? Lugar de fala do índio. Tá? Não sou eu que posso falar pelo índio. O índio tem que falar pelo índio. O afro-brasileiro tem que falar pelo afro-brasileiro. Porque eu não sofro o preconceito que o índio sofre, que o afro-brasileiro sofre. O Brasil não terá Hélio Jaguaribe, infelizmente falecido, né? Infelizmente falecido. Grande sociólogo. Ele era ligado ao PSDB. O Brasil não terá índios no final do século XXI. E por que isso? Pela razão muito simples que consiste no fato de o índio brasileiro não ser distinto das outras comunidades primitivas que existiram no mundo. A história não é outra coisa senão um processo civilizatório que conduz o homem por conta própria ou por difusão da cultura a passar do Paleolítico ao Neolítico e do Neolítico ao estágio civilizatório. Então, para o Hélio Jaguaribe, o índio está, digamos assim, na sua forma atual, condenado a desaparecer. E o Marcos Terena, pela sua. Então, aqui temos dois pontos de vista, né? Ó, então, nós temos dois pontos de vista. Temos o ponto de vista do Terena, que diz: o índio quer falar e continuar existindo em sua forma tradicional. Pronto. Basicamente, é isso. Já o falecido Hélio Jaguaribe, um sonoro esse nome, Jaguaribe, né, nos diz outra coisa. Ele nos diz: o índio assim, o índio desaparecerá, vamos dizer assim, naturalmente, por acesso à difusão cultural. O índio vai querer internet, o índio quer vacina, o índio quer Big Mac, ou por evolução, por natural de novo, ou por evolução. Tá? Então, de uma dessas duas formas, o índio vai sumir. Então, não adianta você ficar querendo também, segundo Hélio Jaguaribe dizia, integrar o índio. Quer dizer, o próprio papel do índio na nossa sociedade precisaria ser discutido, né? É uma questão que eu queria que vocês também refletissem. Que papel nós queremos dar para o índio? E nós temos o direito de querer dar um papel para o índio na nossa sociedade? O índio já foi, e é de novo, né, nessa atual administração, obstáculo para o desenvolvimento. Esse monte de, essa meia dúzia de índio aí, só fica enchendo o saco aí, atrapalhando o agronegócio. Como se a terra do índio fosse a única que desse para fazer agronegócio. O Brasil tem 10% da sua terra na mão de índio. Né? Outra coisa, o índio já foi visto como muralha do sertão. O índio é o bom selvagem de Rousseau. Quer dizer, que papel nós queremos dar para o índio na nossa sociedade? Matar, preservar para que ele nos defenda, mantê-lo isolado numa espécie de Jurassic Park para a nossa conveniência. Então, é preciso pensar quais são os papéis que nós queremos dar para o índio. Bom, pode-se afirmar, segundo os textos, que Terena defende que a sociedade brasileira deve respeitar a cultura indígena, né? Está aqui, ó. E Jaguaribe acredita na inevitabilidade do processo de aculturação dos índios. Naturalmente, eles vão mudar e vão desaparecer, tá? Mas eu diria para você que eu diria para você que
O índio está por aí ainda, mas o Hélio Jaguaribe já está comendo grama pela raiz faz algum tempo. Bem, vamos avançar então. Próxima questão, questão número 10. Pecado nefando. Olha, né? Fernando Novaes, História da Vida Privada no Brasil, volume 1. É o da capa verde que está ali atrás. Era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia, né? Para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia dos Clérigos, reunidas em Salvador em 1707, considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime, tão contrário à lei da natureza, era indigno de ser nomeado, e por isso mesmo nefando. Agora vamos para frente. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. Eu acho que está na hora de recontar esse recorde, né? De acordo com o relatório anual dos assassinato de homossexuais LGBT, nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no Brasil. Homofobia é a rejeição e o menosprezo à orientação sexual do outro, e muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamento violento. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados ao nosso fundamento histórico, heteronormativo, patriarcal, né? Fundamentalmente machista, terrível, em que ser diferente é alguma coisa absurdamente inaceitável. Esse texto aqui, ó, é de 1707, tá? Então, o nosso passado católico, né, a nossa cultura católica, cristã, de alguma forma, não vê com bons olhos a presença do diferente, o que é horrível, né? Felizmente, o Papa, né, para quem liga para isso, o Papa está dizendo o contrário. Está dizendo que a opção sexual não tira da pessoa nenhum tipo de mérito, né? Questão número 11. 4 olhos, 4 mãos e 2 cabeças formam a dupla de grafiteiros, os Gêmeos. Eles cresceram pintando muros no bairro do Cambuci, em São Paulo, e agora têm suas obras expostas na conceituada Dight Gallery, em Nova York. Prova de que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas. Muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas prefeituras das cidades tornam-se mais agradáveis e humanos com os grafites pintados nos muros. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura, pela sociedade local e internacional. Só vamos lembrar que o túnel da 23 de maio, por exemplo, que estava pintado por esses caras, quando o João Dória assumiu a prefeitura de São Paulo, ele mandou pintar tudo de cinza lá, né? Mandou cobrir o grafite desses caras. E as escolas, por exemplo, as escolas da prefeitura, tem isso, grafiteiros do lugar são contratados para fazer intervenções nos muros das escolas, impedindo, inclusive, a pichação depois, né? Grafiteiro por assim dizer, essa forma de arte é reconhecida e respeitada pelo próprio público, né? Que vai pichar, poderia pichar depois, tá? No processo de reconhecimento de valores culturais, considera-se que os grafiteiros podem conseguir projeção internacional. Eles estão expondo na Red Checkers, tá? Demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais, né? Não possui fronteiras culturais, que ela pode se expressar em qualquer lugar, para qualquer classe,
Quer dizer, é uma linguagem universal, portanto, uma linguagem cultural. Questão 12. Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar o efeito dos programas de televisão. Ó, isso aqui é do ano 2000, né? O Giddens é um antropólogo. Anthony Giddens. A maioria desses estudos diz respeito às crianças, que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho. Hoje em dia não mais em frente à TV, mas em frente ao celular, né? E pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime. No âmbito do crime, se você assistir séries muito violentas te deixam violento, se videogames violentos te deixam violento, se vídeos violentos te deixam violento, ou se a vida é que te deixa violento. Aquilo que você sofre no seu dia a dia te deixa violento. A violência é a natureza das notícias exibidas na TV. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis, porque acham que tudo aquilo ali é verdade, e se está na TV, se está na internet, é normal, né? E elas vão perdendo, vão tendo a sua capacidade crítica amortecida, né? Pela difusão constante dessa violência e desses valores, às vezes duvidosos, né? Que são passados aí pelos meios de comunicação. Hoje ainda mais pela internet. Bem, aí foram as questões de filosofia e as questões de sociologia. Questões de filosofia e questões de sociologia. Agora nós vamos dar aquela paradinha para que vocês possam descansar um pouco. Eu só queria perguntar uma coisa para vocês hoje. Pessoal, presta atenção um pouquinho. Por favor. O que está... o resto não. Pois é, né, meu? Pois é, alguns ganham, né? Só vai ter um vencedor, né? Os outros têm que se recolher aí e procurar o melhor para a cidade. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: vocês não terão outras aulas hoje além das minhas, né? Então, alguém aí se opõe, pode falar, tá? De que a gente, ao invés de fazer a aula às 10h50, faça a aula às 10. E eu vou explicar por quê. Porque eu preciso urgentemente participar de uma reunião hoje com a turma do Ângulo, né, referente ao ensino médio do ano que vem. Então, para eu não entrar na reunião atrasado, eu precisaria adiantar um pouco a aula de vocês. Alguém se opõe? Pode se manifestar, tá, gente? Que eu sei que o horário é 10h50. Se alguém achar ruim começar às 10, a gente começa às 10h50. Não tem problema. Opa, comentários. Vamos abrir aqui. Vitor Locatelli por mim, tudo bem? Júlia, tudo bem? Então tá. Então, se ninguém se opõe, nós começamos às 10, então, tá? Descansem aí esses 14 minutinhos, e aí às 10 horas nós começamos o nosso próximo encontro. E aí acaba mais cedo, né? Vocês também se livram mais cedo hoje. Então, tchauzinho, até daqui a 14 minutos. Obrigado, viu, gente?